Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta, trazer para vocês a elucidação referente a uma questão de concurso, referente aí à playlist correspondente à psicologia em concurso público. E aqui estarei esmiuçando uma questão que foi do ano de 2019, promovida aí pela IAUPE, a banca que promoveu esta questão, para o concurso público da Prefeitura de Petrolina para psicólogo. A questão diz o seguinte: sobre a esquizofrenia, é incorreto afirmar que, letra A, dentre os sintomas associados ao seu diagnóstico, temos a alucinação, o delírio e a catatonia. Alternativa B, em geral, inicia-se no fim da adolescência ou início da fase adulta, tendo continuidade por toda a vida. Alternativa C, muitos pacientes efetivam o suicídio, sendo também frequente a tentativa e a ideação suicida. Alternativa D, demonstra forte predisposição e associação com comportamentos criminais e ou antissociais. Alternativa E, apresenta alta comorbidade, como o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de pânico. Pois bem, vamos aí esmiuçar, eu irei esmiuçar esta questão, e por ser uma questão que é muito abarcada por detalhes, eu quero realmente esmiuçar cada coisa para que vocês tenham uma compreensão abrangente acerca do assunto, não só ter um entendimento da alternativa que é a pedida pelo enunciado da questão. Primeiro de tudo, o enunciado da questão pede a alternativa incorreta. É preciso se ter muito cuidado com isso em concurso público, porque muitas vezes acaba sendo uma casca de banana. As pessoas acabam marcando uma alternativa que é correta, porque inconscientemente acredita que deve-se marcar a alternativa incorreta, mas na verdade o enunciado está pedindo a incorreta. Portanto, a alternativa correta vai ser aquela que está incoerente com a temática, ou seja, a questão quer aquela alternativa, reivindica aquela alternativa que está incoerente com a esquizofrenia, certo? Então, vejam bem, eu irei comentar minuciosamente, é por isso que eu vou dedicar mais de um vídeo a esta questão. A alternativa A diz que, dentre os sintomas associados ao seu diagnóstico, temos a alucinação, o delírio e a catatonia. Quando a gente vai responder esse tipo de questão, a gente precisa recorrer a um instrumento que seja a nível universal. Temos dentro da psicologia várias abordagens: psicanálise, fenomenologia, TCC, e essas diversas abordagens vai ter uma visão peculiar acerca da esquizofrenia. Portanto, eu não posso aqui procurar uma alternativa que esteja condizente com a abordagem psicanalítica ou a abordagem fenomenológica. Eu preciso procurar aqui aquilo que esteja condizente com um instrumento que seja a nível universal. E o instrumento que é a nível universal há de ser o DSM-5, Visto que a questão é do ano de 2019, então a gente vai se atentar ao DSM-5. Eu confesso para vocês que eu não me atualizei ainda quanto o DSM, não sei se já saiu uma edição mais atual, não sei, mas o fato é que a questão, por ser do ano de 2019, o que valida aqui, o instrumento que vai validar
as informações acerca da esquizofrenia, há de ser o DSM-5, tá bom? Depois eu vejo aí, vou procurar para ver se já tem alguma versão mais recente, tá? Pois bem, o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele de fato vai trazer, né, como sintomas característicos da esquizofrenia, ele vai trazer de fato a alucinação, o delírio e a catatonia. Apesar que esses sintomas não são os únicos que irá compor o quadro da esquizofrenia. Mas a alternativa A, ela está dizendo aqui que dentre os sintomas associados ao seu diagnóstico, temos a alucinação, o delírio e a catatonia, né? Não está dizendo que o diagnóstico resume-se exclusivamente a esses 3 sintomas. Está dizendo que dentre os sintomas temos aí a alucinação, o delírio e a catatonia, certo? Portanto, isso aqui é condizente com o que o DSM-5 traz acerca da esquizofrenia, né? O DSM-5, acerca da esquizofrenia, vai trazer a alucinação, o delírio e a catatonia como sintoma característico, certo? Mas também não são só esses sintomas. Temos aí o pensamento desorganizado, né, que vai compor o quadro da esquizofrenia. E aí vai ser possível perceber esse pensamento desorganizado por meio do discurso. O discurso desorganizado denota um pensamento desorganizado, como também um comportamento motor grosseiramente desorganizado, que aí pode-se incluir a catatonia, bem como os sintomas negativos também são caracterizações da esquizofrenia. Mas, para aprendizado, vamos elucidar cada um desses sintomas para que vocês tenham uma compreensão abrangente acerca dos sintomas que de fato estão aí na dimensão do diagnóstico da esquizofrenia. Então, para começar, eu irei elucidar o delírio. O que é o delírio, né? Falar de delírio é falar de crenças fixas. Essas elucidações são de fato com base no DSM-5, né? Então, se você recorrer ao DSM-5, você lá vai ver que o delírio, né, há de ser crenças fixas, que não são passíveis de mudanças, né? Então, essas crenças vai promover, por exemplo, o pensamento persecutório, que há de ser o mais comum no quadro da esquizofrenia, tá? O pensamento persecutório corresponde àquele tipo de pensamento de que o ser humano acometido pela esquizofrenia está aí sofrendo perseguição de alguma forma, entende? Está sendo perseguido de alguma forma. Então, temos aí o pensamento persecutório, sabe? Ou então a crença, né, persecutória, entende? Temos também a crença que é promovida por artifícios religiosos. Como, por exemplo, recentemente nos deparamos com uma polêmica gritante com relação a uma moça que foi pega pelo companheiro tendo relações sexuais dentro do carro com um senhor em situação de rua, com um homem aí que estava em situação de rua, né? E aí o que é que acontece? Após todo o ocorrido, a moça ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, né? E ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, né? E aí diversos profissionais pronunciaram-se, né, acerca do caso, falando sobre o caso. E de fato, esta garota ela estava aí acometida por um delírio, né?
Tudo bem que o transtorno bipolar não é a esquizofrenia, mas ele tem a mesma base da esquizofrenia. Portanto, o delírio também é um sintoma do transtorno bipolar, entende? Então, ela alega que via naquele senhor uma divindade e ela deveria realmente ter algum tipo de conexão íntima com aquela divindade. A garota foi alvo de chacota, inclusive, né? Foi perceptível diante dessa polêmica que ela foi alvo de muita chacota por parte, inclusive, de pessoas que realmente são leigas e não entendem que um delírio pode sim provocar esse tipo de comportamento. Enquanto que o senhor lá, né, foi endeusado, né? Hoje ele é tido aí realmente como uma, vamos dizer que, como uma celebridade, né? Inclusive ele não está nem mais em situação de rua, entende? Aí ele foi endeusado, né? Enquanto que a garota, acometida por um problema mental, fora aí alvo de chacota, né? Então é isso, ela estava ali imersa em um delírio que estava promovendo essa crença religiosa, né? De que aquele cara era uma divindade e ela teria que ter ali um contato mais íntimo com aquela divindade, entende? Para além disso, o delírio promove também uma crença abarcada por uma grandeza, ou seja, a pessoa acometida aí por habilidades excepcionais, como por exemplo, uma pessoa que não tem, vamos dizer que não tem dispositivos financeiros a ponto de ser vista como uma pessoa rica, ou a pessoa não tem assim nada relevante na mídia, por exemplo, para justificar sua fama, para ser famosa, mas ela acredita que é rica, ela acredita que é famosa. Muitas vezes essa crença leva até a uma compra compulsiva, né? E aí fica totalmente endividada, sai dando aí vários calotes, tudo isso promovido realmente por este delírio, por esta crença, né, de grandeza. Para além disso, temos aí uma crença abarcada por um referencial. É tipo assim, eu estou delirando e o meu delírio está me levando à crença de que eu sou uma referência para todo mundo. Tipo, qualquer gesto, qualquer comentário, né, no meu contexto, no contexto externo, eu vou tomar aquilo para mim, sabe? Se eu tô abarcado, né, por este delírio que é nomeado como referencial, estou ali assistindo uma notícia, por exemplo, enfim, uma notícia jornalística, vamos dizer assim. E aí eu começo a acreditar que tudo aquilo que está sendo narrado ali é para mim, entende? Então temos também a crença somática, ou seja, o delírio que promove aí uma crença somática, que aí é muito comum de promover o quadro de hipocondrismo, né? Pessoas hipocondríacas, elas têm uma crença somática, ou seja, uma preocupação exacerbada com a saúde, né? Tudo que elas visualizam com respeito a doenças, elas já tomam para elas, entende? Como também funções dos órgãos. É muito comum ver pessoas acometidas pela esquizofrenia e sendo abarcadas aí pelo delírio de que determinado órgão não está funcionando de modo assertivo, né? Que tem alguma coisa ali, até mesmo uma força maior, provocando uma disfunção neste órgão, né? Temos também a crença nomeada como erotomaníaca, sabe? Que aí a pessoa ela é abarcada pelo delírio de que uma pessoa que não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com o contexto dela, está totalmente apaixonada
por ela. Ana Hickman sofreu aí um atentado alguns tempos atrás, né, de um cara que realmente estava abarcado pela crença de que ele tinha alguma coisa com ela e ela tinha alguma coisa com ele, né? Algo realmente promovido, uma crença realmente promovida por um delírio, e ele acabou, né, indo até o hotel que ela estava hospedada, e aí tentou demandar de um ataque contra ela, que fora aí promovido de fato por este delírio. Temos também crenças fixas abarcadas pelo niilismo, sabe? Ou seja, a pessoa fica ali convicta de que uma grande catástrofe vai acontecer, né? Que algo de muito terrível vai acontecer, entende? Então tudo isto aí há de ser caracterizações de um delírio, certo? Sendo o delírio um dos sintomas da esquizofrenia, tá? Bom, quanto à alucinação, muita gente confunde a alucinação com o delírio, certo? Mas a alucinação trata-se de percepções que são desprovidas de estímulos externos, certo? Já o delírio há de ser uma crença fixa promovida por estímulos externos, porém, esses estímulos externos, eles são superdimensionados, eles são distorcidos, entende? Então, algo no âmbito do externo realmente promove o delírio. Quanto à alucinação, não existe estímulo externo para justificar a existência desta percepção, entende? Então, o que é que acontece? A alucinação, ela pode ocorrer em qualquer modalidade sensorial. As alucinações auditivas, elas são as mais comuns no quadro da esquizofrenia, que há de ser a escuta de vozes. Vozes que podem ser familiares ou não, mas que de fato não estão ali na dimensão do externo, entende? E aí, vozes que são percebidas, né, como algo diferente do próprio pensamento. Existem vozes, muitas vezes, que estão ali no nosso pensamento, sabe? Às vezes a gente até conversa alto com o nosso pensamento, porque de fato estamos aí abarcados por um pensar alto, né? E aí parece que tem uma voz dentro da nossa cabeça, mas é uma voz proveniente de um pensamento. Tratando-se da alucinação auditiva, a voz, ela não é do pensamento, ela não está dentro, ela de fato está num contexto externo, sendo aí algo realmente diferente do próprio pensamento, certo? Tem também, né, a alucinação visual, tem pessoas que podem ver coisas que não estão ali no âmbito da realidade, que não está ali num contexto externo, né? E aí tem a alucinação no que diz respeito ao paladar, gosto estranho, né? Como também a alucinação correspondente ao cheiro, né? O cheiro de coisa podre, algo que realmente não está ali, de fato, na dimensão do contexto externo, certo? Mas a percepção sensorial dá conta de realmente criar determinado artefato e assim promover no indivíduo essa sensação, essa percepção de que de fato aquilo existe, mesmo não existindo, entende? Mas o fato é que, e segundo o próprio DSM-5, a alucinação auditiva é a mais comum no que diz respeito à esquizofrenia, tá bom? Temos também, né, como um sintoma da esquizofrenia a desorganização do pensamento,
que aí pode ser percebido, como eu falei para vocês, a partir do discurso do ser humano. Não sei se eu falei para vocês, mas é isso. O pensamento desorganizado ele vai ser perceptível a partir de um discurso desorganizado, né? Então, o que é que acontece? Raras vezes, tá? O pensamento ele vai estar gravemente desorganizado. Raramente o discurso ele vai estar gravemente desorganizado no sentido de ser incompreensível, né? Geralmente o pensamento ele é levemente desorganizado a ponto de o discurso sim ser compreensível, mas no entanto perceptivelmente um discurso totalmente desorganizado e incoerente com o que de fato está ali no âmbito da realidade do sujeito, né? Mas obviamente que há de ser suficientemente grave a ponto de prejudicar a comunicação efetiva, tá bom? Tratando-se do comportamento motor grosseiramente desorganizado, né, incluindo a catatonia, esse tipo de sintoma ele pode se manifestar de várias formas, como por exemplo, por meio de um comportamento tolo e pueril, né? Então falar de comportamento tolo, falar de um comportamento pueril é justamente falar de ações consideradas imaturas, consideradas bobas, consideradas tolas, né? Então a puerilidade ela é considerada um tipo de linguagem infantil, sabe? Quem emite a linguagem, né, tem aí um comportamento bastante infantil. Então a manifestação deste comportamento pode se materializar, né, desde a uma puerilidade até a uma agitação imprevisível, algo mais brando, né? O pueril é algo de fato mais brando, mais tolo, mais infantil, né? Mas também este tipo de comportamento ele pode vir aí abarcado por uma agitação significativa, certo? Então isso é muito perceptível, né? Quando o sujeito ele está diante de qualquer atividade cotidiana, ele vai ter um comportamento dirigido a esta atividade cotidiana de modo muito precário, de modo muito defasado, a ponto de ser perceptível que há ali, sabe, uma desorganização, um desajuste, entende? Então, falar da catatonia, que acomete um comportamento, é falar de uma redução acentuada na reatividade do ambiente, certo? Ou seja, é uma resistência muito significativa a uma instrução, por exemplo. Então, de repente, o sujeito ele está ali, né? E aí leva-se um prato de alimento para ele. E aí é instruído que ele venha se alimentar. E ele não se mexe, ele não sai do canto, ele fica ali naquela postura rígida, né? Uma falta total de resposta verbal, de resposta motora. E aí, falando a partir de um termo técnico, essa falta de resposta verbal há de ser um mutismo e a falta de resposta motora há de ser um estupor, certo? E pode ainda incluir uma atividade motora sem propósito, né? Uma atividade motora em excesso, desorganizada, né? Uma excitação catatônica, ou seja, o totalmente contrário a uma rigidez, movimentos assim voluntários, sabe? Quase que sem controle mesmo do sujeito. Bom, quanto a sintomas negativos, né? Existem dois sintomas negativos que são aí especialmente ressaltados na esquizofrenia, que é a expressão emocional diminuída, precária, né? E a avolia, ou seja,
Falar de uma expressão emocional diminuída inclui, de fato, uma redução na expressão das emoções a partir do rosto, a partir do contato visual, né? A partir da entonação da fala, a partir dos movimentos das mãos, da cabeça, da face. Então, é muito perceptível esta expressão emocional diminuída. Então, há de ser um sintoma negativo, negativizado, que está muito aí no rol dos sintomas, né, que caracterizam a esquizofrenia. Falar de avolia é falar de uma redução em atividades motivadas, ou seja, a pessoa ela pode ficar ali sentada por períodos longos e mostrar pouco interesse em participar de uma determinada atividade, de uma atividade profissional, de uma atividade social, entende? E aí ela fica ali realmente rígida, sem demonstrar interesse, né? E aí, nisso aí, há uma... Vamos dizer que isso aí também é abarcado pela catatonia, né? Porque lembra que a catatonia é aquela postura rígida, aquela postura sem expressão. Então a avolia, que é essa redução em atividades motivadas, ela vem aí a estar contaminada pela catatonia, né? Ou seja, o ser humano está ali diante de uma atividade e ele não tem uma reação para executar aquela atividade, ele não tem um interesse para executar aquela atividade. E falando de sintomas negativos, apesar da expressão emocional diminuída e da avolia serem aí sintomas negativos que são muito acentuados na esquizofrenia, temos a alogia, temos a anedônia e temos a falta de sociabilidade também como sintomas negativos que caracterizam a esquizofrenia. Falar de alogia enquanto sintoma negativo há de ser uma produção diminuída do discurso, ou seja, a ausência de ideias, né, a ausência de pensamentos que acaba promovendo uma diminuição do discurso. A anedônia é uma capacidade reduzida de realmente ter um prazer diante de estímulos positivos, ou seja, há uma degradação do prazer. É algo bem parecido com a avolia, né? A pessoa está ali diante de uma atividade e que muitas vezes anteriormente, antes da crise, antes do surto, antes do acometimento dos sintomas, ela tinha prazer em executar aquilo, né? Mas de repente, ao se ver aí acometida por uma crise, né? Por um surto, enfim, a pessoa se ver ali diante deste estímulo, mas sem reação alguma, abarcada realmente por uma degradação do prazer. Quanto à falta de sociabilidade, isso aí há de ser a aparente ausência de interesse em interações sociais, né? Ou seja, a pessoa ela fica aí abarcada realmente por uma falta de interesse em interações, em relações sociais, né? Então, gente, a partir desse comentário é possível perceber que a alternativa A ela está correta dentre os sintomas associados ao seu diagnóstico, ou seja, ao diagnóstico da esquizofrenia. Temos a alucinação, o delírio e a catatonia. E aí aproveitei para falar de outros sintomas também que abarcam, né, o diagnóstico da esquizofrenia, certo? Então, a letra A não é a alternativa pedida pela questão, porque a questão ela está solicitando a alternativa incorreta. Portanto, a gente já descarta aqui a letra A. Tá bom? Próximo vídeo eu trago elucidações referentes às demais alternativas. Beleza? É isso e até a próxima gravação.